nesta longa estrada da vida. Tudo bem? Um abraço novamente a todos os nossos telespectadores da TV Cidade. É com satisfação que hoje a gente traz um convidado super especial, tá? Como todos os que aqui já estiveram, mas o fato principal hoje do José Jacob Fanton, que está aqui, ele é geólogo e ele participa na sua vida profissional. Joca, se quiseres tirar a máscara, fique à vontade, como geólogo. E hoje nós temos um assunto muito, vamos dizer assim, atualizado, que é a exploração do grafite e a produção do grafeno. Mas, Joca, vamos começar de uma forma assim, em que tu conte como foi a tua vida, a tua infância, tá? a tua juventude, porque nós somos vizinhos aqui do 3º Distrito, você mora na região que a gente até hoje conhece e será eternamente assim conhecido como a região dos Fanton, tá? A propriedade tu tens ali, permanece com ela, que era do teu pai, e eu sou do lado do Zilblauta. Então, Joca, prazer em te ter aqui, tá? E vamos começar a falar do Joca menininho. Olha, em primeiro lugar, eu fico muito agradecido a vocês por esse convite, né? Porque foi até uma surpresa e eu assim, aceitei até de pronto, que por coincidência hoje eu completo 70 anos, né? Então eu disse, vai até um presente de aniversário para conversar com os amigos que a gente tem. E sempre nós tivemos esse convívio, né? Desviblaut, Caruara e principalmente São Luís, né? Ali em São Luís, onde eu me criei, filho de colonos, né? Eu era um menino de colônia ali, o meu pai, o Jerônimo, né? Jerônimo Fanton, ele até foi 2 vezes vereador aqui na cidade, meu tio Lidovino, que ele, né, foi um deputado, e a gente teve essa convivência, mas eu fiz os meus primeiros 4 anos de estudo na Escola Ferroviária Tiradentes, que a minha família tradicionalmente era ligada à aviação férrea, como fornecimento de dormentes, de lenha com o pessoal da região, né? Então o meu tio Ângelo também, eles ficaram um tempo com isso. Estudei na escola ferroviária, depois teve a escola lá em São Luís, quando tiveram aquelas escolinhas que se popularizaram no Rio Grande do Sul com as brisoletas, né? Então eu acabei com o primário na escolinha lá de São Luís, que tinha até o nome do tio Carlos, né, o Carlos Fanton. E lá nós falamos há pouco do Zenei, né, o professor Zenei foi meu professor lá. Que tivemos um programa há 15 dias atrás, com o Zenei contando ele como professor aqui no município de Farroupilha e que implantou algumas modificações, inclusive a nível de ensino. Exato. E eu nunca esqueço a Pacini, a professora Pacini, que era lá de Caruaru, foi a minha primeira professora lá em São Luís. Agora me foge o nome da primeira, até uma pena não lembrar, mas eu Jaceli Pacini, né? É uma professora que eu nunca esqueço, sempre foi muito, a Dona Iró e o Zenei Cardoso. Eles foram os professores lá. De lá, então, comecei a fazer o Ginásio Santiago, então nós tivemos o irmão José Beto, o irmão Didio, todo mundo, eu acho que nós todos tivemos... Fomos alunos deles. Alunos dele, né? Aí tinha um grupo grande ali, que não dá para lembrar de todos, mas o Ricardo, que é meu cunhado, aí, que também estudou lá, era da mesma turma. A gente fez o ginásio e foi assim, foi muito bom. Eu acho um colégio muito especial, digamos, o Colégio Santiago. Depois o curso médio, então, foi feito lá, o científico em Caxias, né? No Cristóvão, excelente. E nesse meio tempo ali, ainda no Santiago, ficou aquela decisão de o que fazer da vida, né? Qual é a profissão. Claro, claro. Aí o meu pai disse, olha, uma profissão bacana seria agricultura, né? Agrônomo, né? Chamava de agrônomo. Mas, nesse meio tempo de uma conversa, teve
havia assim até umas histórias que citavam o Carlinhos Beltrame, que trabalhava na Petrobras. Aí teve o irmão do Celso, que o Celso Friso era também meu colega, e se formou geólogo também. E nós juntos, o irmão dele, o Sérgio, era geólogo da CPRM. E aí ele contava, até um dia nós conversando lá na cancha de futebol de salão, ele disse, pá, geologia é bacana, porque a gente vai trabalhar, ver o mundo afora, vai ser uma coisa bem interessante, em vez de ficar sempre num escritório, isso é uma coisa legal. Aí eu pensei comigo, pô, acho que é a profissão que eu gostaria, então eu parti para isso, e lá no final do curso médio ali, do científico, para se preparar bem para o vestibular da URGS, que só tinha a URGS na época, né? Agora tem a Unicino, tem outras, acho, universidades que tem aqui no Rio Grande do Sul. Aí tinha que estudar no Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, no Julinho, porque lá nós tínhamos umas matérias a mais para preparar, que aí, que em 1970, partiu-se para múltipla escolha, porque senão a prova para a geologia era toda ela escrita e tal. Então, até então, nós tínhamos então que fazer esse colégio lá no Julinho, que lá tinha biologia, geologia geral, inglês mais reforçado e tudo. Então eu fui para lá no segundo semestre com 0 em inglês, 0 em biologia, 0 em geologia, e aí no segundo semestre tinha que recuperar isso e fazer um cursinho, né? O Celso já não foi para lá, mas ele pegou suporte de uma maneira diferente. Passamos no vestibular, né? Então eu e o Celso passamos, e tempos depois, quem ficou entusiasmado em fazer geologia foi o Ivo Docin, que foi colega meu. Hoje ele continua como professor, se tornou um geólogo que desenvolveu o trabalho dele na academia. Até hoje trabalhou em Minas Gerais, ele foi até diretor do Instituto Eschweg lá em Diamantina, né? Então ele teve toda uma ligação mais com a geologia sedimentar. E eu parti então para fazer esse curso, comecei a trabalhar no Vale do Ribeiro, não queria sair muito longe, eu tinha aquele sentimento, né, de tu não deixar os pais uma afetividade muito grande com a família. É verdade. E também teve até um concurso para a Petrobras. Eu fiz o concurso, passei, mas disse, eu não estou interessado em trabalhar com geologia do petróleo. Eu preferia trabalhar com metais, né, como metais, cobre, chumbo, zinco, níquel, ferro, etc. Os metais e não a perfuração de petróleo, toda aquela parte de geologia sedimentar. Aí eu consegui um emprego rapidamente, eu estava colhendo uva nesse dia que chegou o recado do emprego, trabalhar para a Cerâmica Criciúma, S.A. Secrisa, de Criciúma, no Vale do Ribeira. Então eu fui para lá no Vale do Ribeira, eu não sabia dirigir direito, eles me deixaram uma caminhonete, um acompanhante, um capataz, e nós tínhamos reunido 6, 7 pessoas para trabalhar e tentar descobrir veios de chumbo no Vale do Ribeira, no meio dos calcários, no lugar assim que a gente parava a caminhonete numa roça de milho, deixava a caminhonete lá, e ia até um lugar mais próximo da onde a gente estava fazendo a pesquisa, que era uma área pequena, para a gente fazer escavações. Aí foi uma coisa primitiva, mas boa. E aí eu tive outros colegas, né, que foram para Minas Gerais e tal, o Afonso Schrank, era um colega nosso. Com o Celso Padilha e o Afonso, nós morávamos num apartamento em Porto Alegre do Celso, do pai do Celso. Então a gente ficou junto, o Celso ficou por aqui, o Padilha, não me lembro, ele entrou para a CPRM, e os amigos meus foram para Minas Gerais. Aí eu disse, pai, se tiver alguma oportunidade de ir para Minas, eu acho que eu não vou ficar aqui por estar perto, eu vou para Minas. E foi a melhor coisa que eu fiz, né? Aí a gente foi para lá, o emprego que eu tive lá era na Metamig, Metais Minas Gerais, né? Que é na verdade, semelhante
a empresa estatal do Rio Grande do Sul, a CRM, né? Companhia Rio Grandense de Mineração, e lá é a Metais de Minas Gerais. Aí lá foi muito bom, né? Eu comecei a trabalhar num projeto muito interessante, que hoje tem uns minerais lá que são muito apreciados para bateria, por exemplo, lítio, né? Então, são uns depósitos muito específicos, que são veios, já às vezes grandes, é uma província que chama província pegmatítica, né? São veios grandes, oriundos de injeção de material granítico, né? Que tem o tal do feldspato, que seria a pedra-louça, que eles chamam, né? Mas junto desse material, nós temos então também quartzo, e era o projeto que se chamava antigamente Projeto Berilo, que foi gerado pouco depois da Segunda Guerra Mundial, porque o berílio se tornou importante nas ligas de fuselagem de avião, ele dá uma resistência ao aço, então ele dá uma leveza e uma resistência ao aço. E são uns cristais muito bonitos, no Vale do Rio Doce temos a província pegmatítica do Vale do Rio Doce, que ela é grande, tem uma série de pegmatitos lá, onde se extrai esse feldspato, quartzo, né, cristalizado, turmalina, então tem a água marinha, que é o miolinho, né, a gema do berilo, que é o mineral de berílio, então tem água marinha, né? Tem outras, as turmalinas também, multicoloridas, então tem uma pedraria muito comercializada ali nessa região. Tá, e a mica, que é aquelas placas que a gente via dentro dos ferroelétricos, que era o isolante perfeito, umas placas muito finas, né? Então faz aquela separação elétrica, e o lítio, né? Que tinha os cristais grandes, chamavam de palmito, né? Os cristais grandes de espodumênio e ambligonita. Então ali fiquei, e só que aí eu tive eu comecei a ter a intenção de aprimorar os estudos, em vez de ficar formado, começar a trabalhar e não seguir um pouco mais além. Como havia uma oportunidade dentro da Metamig para se fazer um mestrado fora, eu me candidatei para o mestrado e consegui. Por exemplo, um outro colega meu, o Manaus, foi para os Estados Unidos, e eu escolhi o Imperial College, né, que surgiu a oportunidade porque o nosso diretor, na época, tinha feito uma viagem à África do Sul. Isso seria onde? O Imperial College em Londres. Ah, tá. Então, uns foram para os Estados Unidos, era assim, tinha uma escala, né? Quem se candidatou antes e tem mais tempo na escola e tem mais tempo na empresa, foi antes. Então eu fui no segunda leva, mais ou menos, ali, e aí eu fiquei um ano, aí eu já tinha recém-casado, aí eu tive que aprender bem inglês, então quando eu vinha do campo, né, a gente ouvia a BBC de Londres e botava gravado, e até eu lembro que eu paguei um professor particular, que era um americano, e aí a gente, na hora do meio-dia, pegava umas horas de conversa, de conversar. A conversação propriamente dita para poder dialogar lá. Porque isso tinha que fazer o tal do TOEFL, né, o teste de inglês para estrangeiros, tinha que adquirir uma média lá de 550 pontos na época. E consegui, fomos para a Inglaterra. Aí eu já estava casado com a Elisa, né, minha esposa, que até hoje, né, e nós éramos jovens, ela também, e tudo. Aí, vamos encarar, né. Eu consegui, porque tinha uma inflação brutal, a Metamig manteve esse salário para as pessoas para irem, e a gente conseguia, para reforçar por causa da inflação e também para dar um suporte melhor, uma bolsa do CNPq, que era uma coisa, eu acho que foi uma das coisas, assim, o que mudou até a minha vida profissional foi isso, as oportunidades que se tinha em educação fazendo esses principalmente estudos. Bem aproveitadas, né? Sim. Bem aproveitadas por tua parte, né? Todas as pessoas que eu conheci que foram, tinha gente que ia para a Patrícia Lumumba de Moscou,
Na época tinha também isso, né? Que era uma época ainda, no tempo, ainda com certas restrições, né? Devido ao regime da época, mas Patrícia Lumumba em Moscou, nos Estados Unidos, em várias universidades, então teve isso. Isso foi muito bom porque enriqueceu o conhecimento técnico, né? Então foi uma coisa... E eu daí voltei e cumpri. A gente podia fazer esse tipo de curso, mas na volta ali tinha que permanecer trabalhando para a empresa um período de 2 anos. Eu fiquei 3 até. Teve gente que saiu um pouco antes, né? Aí surgiu que teve uma empresa que veio investir no Brasil, na época, que era a BP, a British Petroleum, só que eles tinham a banda da mineração, né? E aí eu voltei a domínio da língua e coisa e tal, mas aí nós tínhamos só... A investimento era em inglês, mas a maioria, todos os técnicos quase eram brasileiros, né? Geólogos e tal. E teve só um americano, que é o diretor-geral, que ficava no Rio. Aí eu fui para o Mato Grosso. Aí eu troquei a empresa. Nessa época, em Belo Horizonte, a gente... Aí como estava também a Metamig não tinha um trabalho muito árduo, a gente não era tão exigido, porque não tinha muito dinheiro para investimento pesado na pesquisa mineral. O curso que eu fiz no Imperial College foi de exploração mineral, de pesquisa, no sentido de pesquisa mineral, né? Mineral Exploration, que seria como você faz para encontrar depósitos. Como eu não tinha ido para o petróleo e a exploração mineral desse curso era específico para metais básicos, cobre, chumbo, zinco, níquel, platina e etc. Né? Então, foi bom. Eu fui eles tinham um projeto em vários locais do Brasil, nas áreas de estudo. Então, é aquela história, né, Paulo? Se procura elefante em terra de elefante. Então, dentro de todo esse território nacional que é gigantesco, tem vários pontos, locais propícios onde você pode procurar e tem chance de encontrar. Então, no Rio Grande do Sul, até particularmente, nós temos, onde acabou meu trabalho antes de me aposentar 1 ano atrás, nós temos no Escudo Sul Rio Grandense, que é uma porção da crosta terrestre, que é muito antiga, que ela está coberta pelos nossos basaltos aqui, né, que cobre tudo. Quando a gente vem de Porto Alegre, vê muito bem essa sequência. Porto Alegre tem o Morro Santa Teresa e tal, tem aqueles granitos ali, aquelas rochas granitosas. Depois você passa ali pelo Caí, tem aquelas areias, né, que são aquelas que tiram pedra de areia, que era o antigo deserto, né, o deserto de Botucatu, que era uma área imensa, coberta por dunas e tudo, e essa areia está ali. Então, e em cima disso, quando houve o rompimento da crosta ali na separação África-Brasil, que houve um fenômeno gigantesco de rachadura, digamos, na crosta, extravasamento gigantesco dos basaltos, que hoje a gente tem cada espessura os derrames dá até para contar, né, que são derrames aí de 30, 50 metros, e é uma espessura de quase quilométrica. Então, que eu ia te falando, nós partimos para pesquisar em locais onde existe a possibilidade de encontrar. Ou seja, o Escudo Sul Rio Grandense está ali, ele não é grande, mas aí nós temos onde está o quadrilátero ferrífero, né, o escudo, né, o cráton de São Francisco, que é gigantesco ali na parte central, Bahia, Minas e arredores. Depois tem o cráton amazônico, tem a parte da Amazônia, então nós temos ali a parte, né, nós temos Carajás. Joca, sem te cortar essa fantástica exposição que tu estás fazendo, aonde nesse contexto todo nós encontramos o produto do momento, que é o grafite? Aonde é que ele está nesse espalhado aí? O grafite é encontrado principalmente em Minas Gerais e Ceará. Né? Os maiores depósitos nossos são, eu não vou saber especificamente o local, só que é só para assim deixar claro, o grafite é o produto para grafeno, né? Então o grafeno ele foi isolado se não me engano foi em 2004,
por dois cientistas de origem na universidade, uma universidade inglesa, que me foge o nome agora, mas dois cientistas que ganharam em 2010 o Prêmio Nobel da Física. Quer dizer que foi um pulo do gato na área da ciência, né, que está se tornando um produto muito estudado, requisitado, tanto é que nós temos agora, dentro da Universidade de Caxias do Sul, né, um grupo que está se dedicando especificamente nesse estado, porque se tornou um material assim revolucionário em termos de qualidade. Assim como foi o silício, né, que se fala tanto do Vale do Silício por causa dos produtos que se usam na eletrônica, o grafeno também. Essa revolução saindo do grafite beneficiado pelo grafeno, em que é utilizado? E o que vem a ele a substituir a nível vamos dizer assim, de um exemplo? O que aconteceu no passado que poderia se ter dizer, olha, é mais ou menos que nem tal situação. Nós comentamos, mas você relata. De fato, o pouco que eu não tenho um conhecimento profundo no assunto, né, porque o nosso assunto, mas o que eu sei, o que se vê é o seguinte: o grafeno realmente é considerado como uma revolução, quase como com o plástico. E é comparável à questão do silício, porque até onde se sabe é o único material que só tem duas dimensões. Ele tem, digamos, comprimento e largura, ele não tem espessura, porque ele é tão fino, né, que dá para fazer uma placa tão fina que se não me engano, são 8 milésimos de milímetro que tu consegue fazer. É um átomo de carbono juntado ao outro num sistema hexagonal, tipo rede de futebol, ou os gomos de uma bola de futebol hexagonal, e são umas ligações do carbono dessa forma, porque é contrastante até com, por exemplo, com o grafite. O grafite é mole, né? Tem dureza, se não me engano, 2. Tanto é que grafite tem esse nome porque é de uma palavra grega, que é de grafos, que é escrever, né? Escrita, porque ele servia para escrever sempre. Então, o grafeno ele foi isolado por esses cientistas, foi em 2004, e foi estudado até desde 1947, se não me engano. Já foi tentando se entender como se poderia fazer esse empacotamento do carbono. Porque o diamante, por exemplo, também. A composição dele é carbono. É carbono mesmo. Então, ele tem a maior dureza que se tem de produto mais duro que existe é o diamante, só que ele é um pouco frágil, né? Uma pedra de diamante, porém a abrasividade é tão grande que todas essas brocas de perfuração, o que cortar vidro, tem que se usa uma pedrinha de diamante, faz esse corte. É a maneira da cristalização do carbono. O carbono, dessa forma, ele vai ter, foi testado, ele tem uma resistência tão grande que ele é 200 vezes mais resistente que o aço, por exemplo, né? E ele também tem uma transmissibilidade gigantesca, muito veloz a transmissão de energia, armazenamento. Eles estão vendo isso que poderia ser até aplicação, por exemplo, para resistência de materiais, fazer carros muito mais leves, porque tu não precisa. Os celulares talvez vão ser dobráveis tipo papel, porque tu consegue botar isso tão fininho que as baterias e tudo, eles estão prevendo que no futuro que a gente via as coisas... Isso aí já é mais ou menos assim para a gente entender como lá, quando nós éramos nos nossos 10, 11 anos de idade, 12, nós ouvíamos e víamos os livros de Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra, Viagem ao Fundo do Mar, Viagem à Lua. A gente não conseguia imaginar que isso seria
possível de acontecer. E tudo isso aí já aconteceu. Então essa transformação que o grafeno vai trazer é algo que teremos que nos preparar para entender a sua funcionabilidade, né? Exatamente. E o interessante disso também é que a gente nota que o que nos faz a chegar a esse tipo de evolução é um investimento pesado na pesquisa, nas universidades, né? É uma coisa que, por exemplo, uma coisa que a gente sempre falava, eu não sei, mal e mal que eu acho que a gente se lembra do tempo da Guerra da Coreia, né? Que a Coreia estava num caos total e coisa, e aí ela se levantou, a Coreia do Sul se levantou com o estudo, com a escola. Foi investido tão pesado na educação, nas universidades, que hoje a gente está comprando quanta coisa aí de marca de automóvel. E essa questão também do grafeno é interessante porque foi de dentro de laboratórios que as foram quebrando a cabeça, né, fazendo esse estudo, coisas que às vezes parecem uma coisa romântica, o que não tem sentido nenhum fazer, que é bobagem, que é melhor, né, trabalhar pesado, mas tem umas coisas que, de fato, no futuro depois vai conseguir. Tu tem que centrar o teu intelecto. Né? Centrar, eu acho que isso é uma lição importante, né? E a gente vê que o que mais, por exemplo, carros, talvez, né? Os carros, a gente vai partir muito para a energia elétrica. Então, pilhas, né? Baterias. Se essa transmissão, essa transmissibilidade desse arranjo do carbono no grafeno, a gente consegue fazer uma bateria leve, pequena, com um armazenamento grande de energia, né? A resistência dos materiais muito, muito forte. O que eu aprendi é que, de fato, a dificuldade agora é produzir isso em escala grande. Isso como aconteceu com as outras coisas, os chips, né? Depois da descoberta demorou ali uns, sei lá, 10, 12, 15 anos para tornar isso viável e se tornar um produto útil para todo mundo, né? Mas esse armazenamento aí que vem o fato curioso, não é uma montanha, tá? É uma quantidade pequena, mas que vai ser de uma dimensão enorme. Isso que é a verdade. E a gente quem começou no Brasil, né, botando um parênteses agora, quem começou no Brasil a fazer esse estudo, se não me engano, foi a Universidade Mackenzie, em São Paulo. E eu também fiquei sabendo, não faz tanto tempo, como é tão interessante nós temos aqui na nossa região professores, né, da universidade que estão dizendo, aliás, eu quero até assim, um elogio à própria UX, porque tiveram essa iniciativa e tem um colega meu até que trabalha, é um agrônomo, mas ele trabalha também com incubadoras, uma incubadora de produtos para agricultura, que é defensivos agrícolas orgânicos, de se fazer um defensivo agrícola orgânico, sem uma agressão química ao meio ambiente. Então é o Carlos Renato Silva, que é professor aqui da universidade, e é muito meu amigo, que eu vou fazer então agora uma amarração porque ele é de Lavras do Sul. Então, dentro dessa história toda de geologia, eu estou terminando e terminei o meu trabalho e me licenciei, ou, aliás, me aposentei há pouco tempo atrás, com um projeto aqui no Rio Grande do Sul, que foi foi uma coisa fantástica que aconteceu. E o Carlos Renato esteve junto com outros geólogos, mas foi descoberto um depósito aqui de fosfato, né? Foi reconhecido há um tempo atrás, mas a gente meus colegas trabalharam ali acho que foi em torno de 5, 6 anos, e está na fase de licenciamento. Então, com esse tipo de coisa, de pesquisa e tudo, a gente vê que esse link universidade e campo e aplicação, né, é fantástico isso. Sim, né? sim. Resumindo,
pesquisa, pesquisa e pesquisa. É isso, tem que sentar, né? Centrar a cabeça. E de aquelas pessoas que para isso se voltam, dedicação, né? É muito que precisa, realmente. Mas é assim, eu ia só fazer um resuminho do resto, porque eu acho que assim da profissão podemos até voltar a falar sobre o grafeno, mas o grafeno, sem dúvida, eu fiquei até assim muito entusiasmado e a gente nota que nós vamos viver uma revolução muito grande sobre isso, né? E agora, quanto aos depósitos de grafite, realmente nós somos o terceiro país com depósito de grafite. O primeiro é a China, que ela produz, se não me engano, 700 toneladas de grafeno, desculpa, 700 mil toneladas de grafite por ano. O Moçambique tem um grande depósito de também 70 em torno de 96 mil toneladas ano, e o Brasil com 92 mil toneladas ano de grafite, né? Então, e esse grafite na verdade, tem várias qualidades, tipos, né? Tem uns que são folhados, esses que são com a cristalização perfeita, e tem outros floculados, e tem até uma aglomeração tipo flocos, né? Flake. Mas o Brasil, para matéria-prima, não falta. Assim como, só que nós precisamos, de fato, é como nós temos, né? Eu poderia mencionar um outro elemento que é muito falado também, né? É o nióbio, né? Então, o nióbio é outro elemento que é muito falado, que poderia resolver o problema econômico do Brasil. Na verdade, não é bem assim. É muito bacana, porque nós temos Araxá. Por incrível que pareça, por coincidência, o meu primeiro estágio em empresa foi em Araxá, que é a CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, que é a maior produtora mundial do nióbio. Lá em Araxá, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, é onde existe o maior depósito de nióbio do planeta Terra. Então, o Brasil tem esse depósito fantástico, enorme, né? Que ele tem, acho que pode-se dizer, em torno de 65% do nióbio conhecido no mundo, praticamente. Tem no Canadá, tem em outros países. Na Amazônia também tem um depósito pequeno que é junto com outros elementos, né? Mas são vários, e é um depósito de importância também. Mas Araxá, só que o nióbio ele tem uma propriedade fantástica para o aço, né? Assim como tem o berílio, mas o nióbio é muito... Eles produzem, um dos produtos mais importantes é o ferro-nióbio, que é uma fundição. É uma produto... Isso quem defendia muito era um candidato à presidência da República, o Enéas Carneiro, né? Que falava desse produto, né? Que o Brasil teria condições de se tornar o dono do mundo, né? Em cima desse só produto. Que não é bem assim. Não é bem assim. Eu até faço uma comparação, às vezes, até meio jocosa sobre isso. É a mesma coisa de chegar com um caminhão, a jamanta de sal, para te cozinhar um boi de churrasco. Quer dizer, tu tem aquele potencial monstruoso para fazer churrasco para meia farroupilha, né? Sei lá. Só que tu não vai poder fazer isso. Só. Então, se também eles produzissem uma quantidade imensa de nióbio, o preço cai lá embaixo, não tem sentido, não vai poder usar, tu não vai produzir uma coisa que ninguém vai te comprar. Né? Então tem isso, mas... Joca, sem te cortar, vamos combinar o seguinte, tá? Sem querer abusar do teu conhecimento e da tua experiência, eu vou te propor que você faça um estudo, vamos dizer assim, bastante aprofundado do grafeno, do nióbio, e aí você nos comunica e nós vamos fazer um outro programa centrado de uma maneira forte para que o nosso telespectador
possa, vamos dizer assim, se enriquecer. Porque eu acho, minha opinião, que é muito conhecimento que tu tens, e isso é, vamos dizer assim, não seria egoísmo de tua parte, mas é uma necessidade de tu transportar para o nosso telespectador o teu conhecimento para que a gente enriqueça o nosso pouco conhecimento a respeito disso. Tu aceita esse convite de daqui uns dias você me dizer, olha Paulo, eu preparei mais alguma coisa, vamos fazer. Sim, nós podemos fazer. Não é, o meu conhecimento não é tão vasto como assim. Não, isso é modéstia não, tua. não é. Mas então, sem dúvida, eu posso fazer isso sim, porque na minha vida profissional né, a gente acabou parando no comecinho do que foi feito. Mas assim, não tenho toda essa expertise, mas isso é possível ser feito, claro. Né? A gente é um assunto, porque esse assunto digamos, de geologia, né? Saindo um pouco desse Ele é fascinante, né? Ele é fascinante e na época, né, foi isso há quase 50 anos atrás que nós começamos, né, que eu comecei para fazer a escola e tudo, para estudar e para a gente se dedicar. E a geologia se tornou sempre com muita gente com essa curiosidade, né, porque é o estudo da Terra como um conjunto, né, e ela tem vários ramos, né, cada vez mais ela se diversifica. Porque nós temos, por exemplo, a geologia do petróleo, que foi a Escola de Geologia de Porto Alegre, foi até uma das primeiras, a primeira, se não me engano, foi Ouro Preto, né, e aí começou, né, a fundação da Petrobras, então houve a CAGE, Campanha de Formação de Geólogos, porque nós tínhamos o potencial, né, no começo foi de, o Brasil não tem petróleo, depois começou a se formar, outros especialistas vieram, não era bem conhecido o solo brasileiro, então existem essas bacias sedimentares, tem a bacia no mar, né, e vamos pesquisar, então precisa de técnicos, não adianta ter o território e não ter nenhum geólogo para estudar. E Porto Alegre foi até uma das primeiras e foi muito bem. Né? Aliás, eu tenho uns colegas meus que... Então, geologia do petróleo, geologia de engenharia, porque geologia de barragem, né, que é uma coisa que, né, a gente teve tantos desastres aí, sim, tem coisas desse tipo, né? Mas tem ligada só, por exemplo, ao próprio ferro, tem doutorados aí fantásticos sobre isso também, né? E a geologia de um modo geral. E tem muitos colegas que, até em Farroupilha, teve gente que, né, como eu mencionei, nós tivemos pelo menos, da minha turma de ginásio, nós temos 3 geólogos, né? Eu, o Ivo Ducin e o Celso Friso, da mesma turma. E a gente ficou fascinado por isso, porque é uma ciência importantíssima, porque tudo que se precisa saber, também onde procurar depósito, e até para material de construção, por exemplo, nós temos que, né, usar esse conhecimento. Mas, sem dúvida, tem coisas que são muito específicas, né? E nós temos que... Mas vamos fazer Sim. esse lado aí. Podemos fazer isso. Né? Então tá bom. Fico grato pelo teu aceite. Somente voltando um pouquinho atrás, antes de chegares às suas conclusões finais, quando você disse que estudou na Escola Tiradentes, que estava localizada ao lado da rede ferroviária, é um dos momentos bonitos que a rede ferroviária trouxe. Por exemplo, essa escola que hoje a gente diz na região dos Fantom, tinha uma outra escola na linha Paese, e se não falhar minha memória, tinha um na região de Dizil Machado, do Triângulo, o que eles chamavam. Então isso aí, para as pessoas que não sabem, quando passam ali no Fantom, tá? Do lado esquerdo, no sentido Farroupilha-Garibaldi, lá em cima na propriedade, que ali tem parte tua e tem parte que é do Eckler, tem uns plátanos grandes. Estes plátanos são do tempo desta escola.
que ali funcionava. Continuando, quero um fraterno abraço, um beijo no teu coração pelo teu aniversário hoje. Que bom é que você se dispôs a vir para cá. Então, será somente até daqui a pouquinho aos nossos telespectadores. Eu acredito que muita coisa, se eles quiserem, entrem em contato com a TV Cidade, com a gente, para prepararmos algumas perguntas, tá? Porque não é tão fácil termos um produto tão bom, tá? De entrevistar e com o conhecimento que tu tens. Então, desde já, muito agradecido. Joca, para as tuas conclusões finais para o programa de hoje. Olha, eu fico muito feliz, né? Porque a gente gosta, eu gosto bastante de conversar e expor as coisas. Às vezes eu me estendo demais em coisas que talvez não sejam tão interessantes, mas eu me disponho a vir, sim. Eu vou estudar com mais afinco isso. Na próxima eu vou contar o resto da história, então, porque aos últimos quase 30 anos eu passei na Amazônia, né? Trabalhando na Amazônia e indo e voltando. Então, tem um bocado de história de outros projetos que, na verdade, nós paramos ainda no Mato Grosso, eu acho que não chegamos lá. Então, teve o projeto do potássio no Amazonas, que hoje é um depósito grande, que é perto do campo do Azulão, que está sendo agora, vão ser extraído o gás, né? Vai produzir gás. O único poço de gás em terra no Brasil, tem toda alguma consideração sobre o que é o pré-sal, né? Tem uns colegas meus, pelo menos uns 4 colegas meus, que naquela época fizeram um concurso para a Petrobras e foram e participaram desse trabalho, que de certa forma eu acho que está sendo dito que assim, não seria viável, não é viável. A verdade é que eu fiquei conversando com eles, na verdade nós temos um petróleo de altíssima qualidade que está sendo extraído e eu acho que pode ser uma grande vantagem para a gente também no Brasil. Então, nós temos um país maravilhoso, né? Eu acho que a gente tem muita coisa boa e tem muita coisa para se fazer e conversar. Então vamos te utilizar. E desculpa eu ter me estendido. Dê o teu abraço aos nossos telespectadores. Olha, o que eu posso dizer, eu agradeço muito essa oportunidade e fico feliz, né, de conversar sobre esse assunto, porque de fato a minha profissão, eu passei os últimos quase 50 anos já quase, só pensando nessa profissão, passando por altos e baixos, mas foi muito interessante, sim. Muito obrigado. Nesta longa estrada da vida